Mas esse é o pós-jogo de Vitória 0, 0 Defensa e Justiça. Eu estava conversando com meu amigo Adson Piedade aqui no Ao Vivo sobre a solução para esse futebol terrível apresentado pelo Vitória, preocupante, desesperador do Vitória até o momento, porque a gente fala sobre o problema, mas trazendo a solução. E o Adson comentava sobre a solução aqui, Adson, e eu peço que você prossiga, por favor, com a galera do outro lado, assistindo que já está ao vivo, mas para quem está vendo gravado também. Tá todo mundo preocupado, quero saber, e aí, irmão? E aí, mano, o que fazer agora? Eu deixo para você mais uma vez, Adson. É isso, eu vinha falando que eu analisei o Defensa e tratei esse resultado, esse placar, né, de 0 a 0 como aceitável. Eu poderia chamar de bom se eu visse que o Defensa estava numa boa fase, mas não está. E aí o jogo se desenha para ser aceitável o resultado, porque o Vitória teve chance de vencer, então eu não posso chamar isso de bom. E para mim, aceitável está abaixo de bom. Então, para mim, é aceitável o resultado, mas existem soluções sim, Anderson. Não existe salvador da pátria, né? O Kaiser, por exemplo, não é um salvador da pátria, que vai estrear pelo Vitória aí no futuro. Mas existem soluções e uma delas eu já vi que uma luz no fim do túnel, que foi o Carpini entender que esse time tem que trabalhar mais no médio, tem que trabalhar jogando mais equilibrado, tem que trabalhar com mais inteligência e não tá pressionando o adversário, não tá fazendo saída espetando os dois laterais. Foi assim que a gente tomou o gol aqui na própria Sul-Americana. Então eu vejo a mudança de plataforma, retornar no 4-2-3-1 e agora falta ele encaixar melhores as peças, né? O William Oliveira para mim não tem que ser titular desse time. O Jamerson, a gente precisa de melhor lateral esquerdo. O centroavante tem que colocar o Kaiser para estrear. Quem mais? O Carlinho não pode ser titular. Então algumas coisas nos dá a esperança dessas soluções, que essas soluções, que o Rato volte a jogar melhor, que o Eric entrose com o Mateuzinho, que o Mateuzinho fique 100%, que o PP passe a jogar. Então são coisas que juntas podem trazer as soluções do Vitória, que para mim vai disputar o campeonato de não ser rebaixado. Então para esse campeonato de não ser rebaixado, eu acredito que o Vitória possa ser melhor do que 4 clubes. Então você pediu soluções antes de eu trazer o que foi o jogo, né? O jogo foi um jogo muito equilibrado, né? As duas equipes com posturas equilibradas, né? De bloco médio, de 4-2-3-1, de 4-1-4-1 sem a bola, de 4-3-3, de não pressionar, de não ter gatilho de pressão. Então essa foi a postura das equipes nessas plataformas que eu acabei de citar. As principais ações, o Vitória jogou mais no contra-ataque do que o Defensa jogou com um pouco mais de posse e com troca de corredor rápido, né, e cruzamentos na área. Principais destaques, eu acho que do Vitória eu vou continuar com o Baralhas, e o Defensa, o Balanta, e o que eu trouxe aqui no destaque inicial também foi bem o Molinas, o camisa 10. Então, em termos de observação, foi isso que eu trouxe do jogo. Um jogo, como eu disse, onde o Vitória teve as duas principais chances da partida, provando que o Defensa não vive uma grande fase, apresentou um jogo com certeza que a gente trouxe nas nossas ideias, que o Defensa perde muita bola na segunda fase de construção e perdeu realmente várias e várias bolas, e Vitória teve várias e várias chances de contra-ataque, de ter melhores ações com a posse, de ser mais objetivo, de ter um time com mais, digamos assim, mais lucidez, e isso está faltando um pouco mais de cada jogador, dormir ali pensando, pô, velho, eu tenho que entregar melhor, assistir, eu acho que tem que passar os jogos, eu acho que Carpini não deve estar passando os próprios jogos aos jogadores, reunindo a pré-eleção e mostrar o próprio jogo do Vitória. Olha pra isso aqui, William Oliveira, você pode pedir essa bola, cara, ser mais incisivo, pra você pedir e tentar você mesmo fazer uma tabela e sair na cara do gol. Então eu acho que tá faltando um pouquinho de cada um. Um jogo, como eu disse, bem equilibrado, onde o Vitória teve as melhores chances da partida, ficou nítido a dificuldade de Vitória de ofensiva, e o que a gente imaginava ser um Vitória disputando a segunda posição do grupo, os jogos apresentam que mesmo esse Vitória como está, tem totais condições de ser primeiro do grupo e fugir de um embate com equipes que vêm da Libertadores. Para isso, basta o Vitória agora, nos 2 jogos que estiver em casa, fazer o fator campo, fazer valer o fator barradão, melhorar esse sofrimento ofensivo que é o Vitória, nessa pobreza ofensiva que é o Vitória, para que a gente possa ter ali um final de semestre até parar o campeonato com o torneio mundial que vai ter,
uma melhor pontuação e um melhor desempenho. Porque, como eu digo, não adianta só vencer. Porque se o seu desempenho não melhorar, fatalmente você vai voltar a perder 3 seguidas, empatar 4 seguidas, perder 5 seguidas. Então, não adianta só vencer. O Vitória precisa de desempenho e Carpini, para mim, dá o start em termos de tática. Em termos de tática, Carpini dá o start, que é voltar ali para aquele modelo de jogo de 2024, que é o modelo de jogo mais precavido, não medroso, mas mais precavido, com saída mais rápida, tá? Então eu acho que eu vi isso hoje, um Vitória mais organizado no médio, no bloco médio, e faltando ainda jogo ali de ofensivo para poder vencer e machucar mais os adversários. Você vê que Eric, ele não tem um arraste, então ele tem que ter mais conexões. Então do lado direito, por exemplo, o Vitória tem que trabalhar conexões. No esquerdo, trabalhar arraste. Estou trazendo aqui as soluções que você acha que você acha que não tem, e eu acho que hoje dá um start para a gente melhorar. O Carpini colocar as ideias mais de 2024, colocar esses jogadores para assistir os próprios jogos, para em cima disso aí o Vitória evoluir. Então foi assim que eu vi nesse momento, um jogo que não foi vistoso, duas equipes mal, mas o Vitória, para mim, o Carpini, em termos de tática, dá um start que pode organizar melhor esse Vitória. 0 defesa, 0 vitória. Perdão, Adson. Gabriel, eu sempre gosto de analisar no pós-jogo próximo, né? E a gente agora tem pela frente o Atlético Mineiro. Um duelo que é importantíssimo pra gente também, que nós perdemos as 2 primeiras partidas da Série A. E é bom a que a gente chama de gordurinha, né? Do início da temporada. Pode, meu irmão. Por causa da situação futura. Não ficar desesperado no segundo turno. E Gabriel, Vitória, que empata contra o Defensa e Justiça hoje, é o mesmo que vai jogar contra o Atlético Mineiro. Ele vai mudar o quê? Não tem o que ele mudar. O time que tá na tela aí é o time que terminou o jogo. Com as entradas ali do Hiller, Fabre, Carlos Eduardo, Rato e Mosquito. O que é que ele pode mudar ali? Tirar o Carlinhos, porventura botar botar quem? Cabenossauro? Lucas Braga? Quem é que ele vai botar do lado esquerdo? Não tem, mano. Por que não tem? Porque ele e a direção montaram um elenco errado. Principalmente na fase ofensiva. Confiaram na renovação do Carlos Eduardo e na contratação do Lucas Braga, que vem num péssimo momento, querendo recuperar o cara aqui. Não ia. Então, Gabriel Galindo, eu já começo a pensar no próximo jogo. Analisando o jogo de hoje e já pensando no Atlético Mineiro, meu amigo Gabriel Galindo, a Zorra tá empenando, viu, irmão? Anderson, um empate hoje sem sal lá na Argentina, jogo feio. Eu tava falando com o Adson no off, que se eu não torcesse pra nenhum dos times, eu preferia ver série, botava na Netflix. E olha que eu amo futebol, vejo todo tipo de jogo, porque realmente pobreza é o que define Defensa e Justiça e Vitória. Um jogo em que a gente não esperava isso, como você bem falou, há um mês atrás. Tá? Para mim, o Defensa e Justiça, quando foi sorteado o grupo B da competição, era o Defensa e mais um, tá? Que ia se classificar. Eu achei que o Vitória ia competir apenas com a Universidade Católica e o Cerro Largo ia ser aquela zebra correndo por fora. Mas tudo se apresentou até aqui para um grupo B muito equilibrado, tá? Onde o Vitória, mesmo desempenhando muito abaixo do que a gente espera, ele pode, como o Adson falou, sair líder do grupo. Agora, o caminho é muito longo, cara. E você que tá aí, por exemplo, empatamos com o Defensa, hein? Saiba que esse time do Vitória, quando bater no mata-mata ou coisa do time, não vai tomar ferro. Não tem pra onde correr. As chances que o Defensa e Justiça desperdiçou hoje contra o Vitória, e as chances que o Vitória desperdiçou também contra a equipe argentina, contra outras equipes, são fatais. São fatais. Vide aí o Juventude na Série A e o Flamengo que a gente enfrentou. Então, o jogo contra o Galo me preocupa. Apesar do Galo ele não viver um bom momento, né? A gente sabe que o Galo pode desempenhar muito acima do que ele vem desempenhando na competição. É um time infinitamente, nesse momento, superior ao Vitória, tá? Então eu temo pelo próximo domingo, do jogo lá no Mineirão, né? Que vai ser no Mineirão, como o Vitória vai se comportar. Eu concordo muito com o Adson que o primeiro passo foi dado. Entender a nossa limitação e jogar no contra-ataque. Isso precisava ser urgente. Não adianta de querer propor contra ninguém. Pode ser o pior time da Série A. Com todo respeito, pode ser o Mirassol. Não adianta a gente propor. A gente vai
sofrer contra todos. Então a gente precisa jogar no contra-ataque, tá? Agora, o que é que adianta você jogar no contra-ataque se quando a bola chega ao ataque, ela chega para Carlos Eduardo, ela chega para Janderson, ela chega para Fabri, ela chega para Mosquito? Não adianta. Está nítida a ausência de peças capazes de, quando a bola chegar, a gente fazer um gol. E hoje eu percebo o quão éramos felizes e não sabíamos com o Alejandro. Tá? Porque apesar do Alejandro viver uma fase que ele nunca viveu na carreira dele, que foi a de ser artilheiro na Série A, até ele, no péssimo momento que ele não fazia gols, ele era melhor que qualquer um que está aí. Até quando o Alejandro não fazia gols, ele era melhor do que qualquer um que está aí. E eu não falo apenas dos nossos camisas 9. Eu falo dos nossos beiradas também. Tá? Então, está muito abaixo do que a gente esperava o Vitória. Mais uma vez, eu estou aqui muito frustrado, tá? Porque a única coisa que pedíamos para esse 2025 é que ele fosse mais tranquilo. A gente não pediu vaga na Libertadores, a gente não pediu título de Sul-Americana. Isso quem prometeu foram outros, não de título, né, de chegar longe, etc. A gente só pediu uma Série A sem esse sufoco, que foi o ano passado, de a gente ter que fazer aeronego para o Vitória enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia. Esse ano, se depender disso, vai ter que ser aeronego para Minas, para Caxias do Sul, para Porto Alegre, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Fortaleza, para qualquer lugar que a gente for, vai ter que ser aeronego. E olhe lá se isso vai resolver. Porque o time, Anderson, é de sofrer de dois olhos. Então, contra o Galo, o Vitória vai para buscar o empate, tá? Vai para buscar pontuar. Porque nesse momento, mesmo o Galo não vivendo um bom momento, tá? O Galo não vive um bom momento. Ele é infinitamente superior ao Vitória. Então a gente vai ter que ir lá jogar por uma bola e nessa uma bola torcer para que os nossos atacantes e nossos beirados que precisam de 10, 12 façam um gol. É essa a nossa expectativa próximo domingo, infelizmente. Um Vitória que dói os olhos, que sangra os olhos a assistir, mas que mesmo assim trouxe um ponto da Argentina e nos condiciona a sonhar que o fator Barradão faça com que a gente se classifique na Sul-Americana, porque teremos 2 jogos seguidos em casa, Anderson. Quem armou a bomba que desarme agora. Seu Thiago Carpini, Fábio Mota e Mané Catanajura. Eles que armaram a bomba aí, mesmo. Aí você vai tirar o treinador Thiago Carpini pra quê? Bora lá. Vitória contrata Ancelotti, Janderson, Jamerson, Carlinho, Lucas Braga, Carlos Eduardo. Nem Pepe Guardiola, meu irmão. Dá jeito desse time aí, pô. Então ele que armou, que vá e busque os recursos e as maneiras de desarmar essa bomba. Porque o Vitória hoje é uma bomba. É sério. Eu particularmente não tiraria o Carpini nesse momento. Não sou desse time ainda. Nesse momento eu não tiraria ele. Sabe por quê? Única e exclusivamente, na minha opinião, Adson tem a dele, Gabriel tem a dele, você tem a sua. Eu, pela única e exclusiva opinião, dizer o seguinte: você foi quem o principal, ele é a direção, né? Quem armou o Vitória, principalmente Thiago Carpini. Então você, junto conosco aqui, nós vamos buscar as soluções aqui juntos agora. Não achou no passado? Que ele não montou, inclusive. Vai achar esse ano agora, aqui agora. Tem que achar, irmão. Depois de correr. Não tem outra forma, na minha opinião. É isso aí. O torcedor tá dizendo ali que nem MacGyver. Foi do seu tempo MacGyver? Não. Foi não. Nem MacGyver desarma. Se MacGyver não desarma da série MacGyver, meu amigo, é porque ninguém desarma essa bomba aí. MacGyver. Anderson, MacGyver, e lembro-me. Dentro de campo hoje, eu senti que o Vitória até se comportou bem defensivamente, né? Todo bonitinho, taticamente, sofreu muito na bola parada. Qualquer bola aérea no Vitória é socorro. Mas fora isso, o Vitória se comportou bem defensivamente. Agora o que adianta você se comportar bem, obrigado, meu irmão, defensivamente, se quando você chega no ataque não tem ninguém com capacidade de fazer o gol, sabe? Então eu acho, Anderson, que o Vitória vai ter que se reinventar, tá? Se reinventar. Se você quiser abrir mão aí dos atacantes, dos beiradas, colocar apenas um centroavante, investir mais em meias, colocar um time mais com Eric, Rato, Mateuzinho, todo mundo junto, pode ser alguma coisa. Para o Kaiser tentar resolver. Que ele em lugar nenhum, né? Obrigado, meu amigo. Kaiser em lugar nenhum foi a solução da pátria, mas ele vai ter que ser aqui no Vitória agora, tá? Porque imagina, é o único lugar que... é o único nome que traz alguma esperança de gols. Porque hoje, Anderson, se eu sou Mateuzinho, se eu sou o Wellington Rato, obrigado, se eu sou Eric, eu chego na cara do gol, vem um jogador me marcar,
e eu tenho do lado Janderson, Fabri, Lucas Braga, Carlos Eduardo, Carlinhos, eu prefiro chutar no gol que nem Mateuzinho fez. Então é isso, um Vitória que ainda está melhorando defensivamente, mas né, ofensivamente não tá nem, tá abaixo de 0, tá negativo. Cara, nós dependemos da qualidade do Mateuzinho. Quando ele não tá no bom dia, irmão, quem é que vai estar, velho? A gente depende dele, porque ele é o nosso melhor jogador tecnicamente. Mateuzinho hoje errou um bocado de coisa, perdeu o gol de cara, como você explicou aí. Tem Janderson pra tocar, eu vou chutar minha zorra. Isso passa na cabeça do cara, por mais que seja muito rápido pra pensar, isso passa, velho. Então, hoje não estava num dia onde acertou as decisões o Matheus. E a gente, infelizmente, não conseguiu a vitória, né?